módulo 5 da Mentoria para Empreendedores Criativos do Lapidando. Nesse módulo, a gente vai falar sobre criatividade e inovação. Nessa primeira aula, a gente vai se concentrar em explicar o que é a criatividade e como fazer para desbloquear a criatividade. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte: o que significa ser criativo para você? A maioria das pessoas, quando a gente faz essa pergunta, pensa o seguinte, responde o seguinte: bom, ser criativo é ter várias ideias, né? Uma pessoa criativa sempre está tendo novas ideias, pensando em coisas diferentes, isso é ser criativo. Porém, a criatividade, na verdade, tem duas palavras que são raiz, né? A palavra criativo, na verdade, é formada por duas palavras. Então, a criatividade, na verdade, vem de criar, que é produzir, erguer algo, mais atividade, que é algo feito, também em produção e em realização. Então, a criatividade não é só ter ideias. Quem tem muitas ideias, mas não coloca em prática, não é criativo, é sonhador. A criatividade, na verdade, a pessoa criativa, ela tem as ideias, ela sabe quais ideias valem a pena de ser colocadas em prática, vai lá e faz, e coloca em prática, né? E constrói alguma coisa com aquilo. Vamos falar do processo de criatividade. Na verdade, ele se dá em 3 etapas, mas tem uma etapa aí no meio que é primordial e que muitas vezes a gente não respeita o tempo que a gente precisa para colocar essa entre-safra aí, essa etapa que fica meio escondida em prática. Então, a primeira parte é a inspiração, que é quando você tem uma primeira ideia. Você tem um primeiro insight de algo que poderia ser realizado, de alguma coisa que seria incrível de ser feita, de alguma coisa que faz o teu olho brilhar, e você tem aquela primeira inspiração, e aí depois disso, você tem que começar a construir uma ideia mais elaborada para que você possa conseguir colocar em prática. Então, geralmente, aquela primeira inspiração que a gente tem, não é ela que vai acontecer, né? Ela é uma primeira ideia. Depois disso, você precisa angariar o máximo de informações possível, pesquisar, ir atrás, conversar com as pessoas, né? E fazer de tudo para ter o máximo de informação, que eu gosto de falar que é você angariar os tijolinhos que você precisa para realmente construir alguma coisa, né? Então, essa segunda fase é a fase da construção. Depois disso, a gente tem, na verdade, essa fase que eu falei aí, que ela fica meio escondida da gente, né? A gente não respeita e a gente precisa respeitar. Então, antes da terceira fase, que é a de concretização, a de realmente colocar em prática, a gente tem a incubação, que é o quê? É esse período em que você já pesquisou tanto, já estudou tanto, já fez tanta coisa para ter aquela grande ideia estruturada, que você precisa dar um tempo para o seu cérebro e desligar. Porque, na verdade, quem constrói, quem junta esses tijolinhos todos, a argamassa de tudo isso, é o seu inconsciente, né? Você, na verdade, é composto de 5% de mente consciente, ou seja, o seu cérebro, as coisas que você consegue captar nesse momento, né, conscientemente, as coisas que você tem ciência, e 95% de você é o seu inconsciente, são as coisas que estão chegando até você e que você não tem ciência, mas estão lá, né? Então, é muito importante você entender que quem cria realmente a grande ideia não é o seu cérebro. Seu cérebro é só um instrumento de realização. Quem cria a grande ideia é a sua essência, é você, é quem você é. E isso está no teu inconsciente. Então, do processo de construção, né, dessa fase de construção para a fase da concretização, é extremamente importante que você dê um tempo, esqueça tudo,
né? A gente vai falar sobre um passo a passo, com exercícios mais para o final aqui do nosso módulo. Mas nesse momento é importante que você entenda que depois que você já pegou todas as informações, já fez um monte de cursos, já visitou um monte de lugar, conversou com um monte de gente sobre aquela ideia, é importante que você esqueça, que você relaxe, que você vai fazer outra coisa que não tem nada a ver com tudo isso que você está estudando, porque é nesse momento que você desliga a sua cabeça pensante, que não para de falar, e o teu inconsciente consegue trazer a grande ideia à tona, né? Eu sempre brinco nas minhas palestras e falo, quem aqui já acordou às 4 horas da manhã com uma baita de uma ideia, enquanto não levantou para escrever, não conseguiu dormir de novo, né? Então isso acontece por quê? Porque a gente nunca desliga a nossa cabeça. Então é muito importante que a gente, por exemplo, na hora que você está dormindo, você desligou o cérebro. Então o inconsciente consegue conversar com você, né? E aí por isso que você acorda com uma ideia. Ou quando você está tomando banho, ou quando você está conversando com uma pessoa que não tem nada a ver o que ela está falando com aquilo que você estava precisando, né, resolver, e aí vem a resposta, tá? Então é importante o período de incubação antes da concretização. A concretização é a última fase, que é quando você realmente coloca em prática, quando você começa a fazer as ações necessárias para realizar a sua grande ideia. Existem duas formas para o empreendedor, para o ser humano, na verdade, né? Mas para o empreendedor se expressar e colocar alguma coisa em prática, criar alguma coisa, empreender alguma coisa. Então, a gente fala que são duas formas de criatividade do empreendedor. A primeira é olhando para fora. Então, é aquela pessoa que está observando um nicho de mercado, está observando uma comunidade, uma tribo, né? Está observando ali a parte externa e aí ela detecta uma necessidade daquele mercado. E aí ela fala, vou empreender nisso daqui, eu vou fazer isso daqui porque eu percebo que as pessoas precisam e ninguém mais está fazendo, né? E a outra forma é olhando para dentro. Então, quem trabalha com artesanato, com arte, com expressão, né, tá olhando para dentro. É algo que você gosta, que você realmente acha bacana, que aquilo faz parte da sua vida, que você acredita e você precisa expressar aquilo de alguma forma. E você vai expressar aquilo através do seu trabalho, de um empreendimento, auxiliando também outras pessoas que têm essas mesmas crenças, esses mesmos valores, né? Como a gente já viu durante a nossa mentoria inteira aqui, tá? Nas duas formas, o que vai fazer com que ele empreenda é algo que ele realmente acredita que vale a pena. Ele realmente acredita que aquilo vai fazer a diferença na vida dele e na vida das outras pessoas, tá? Então, independente da forma de empreender, você sempre vai levar muito mais vantagem, vai ser muito mais fácil, no sentido de ser mais fácil, né? Quando você entende que você está empreendendo alguma coisa que faz sentido para você. E aí, falando de expressão, porque a gente fala, no Lapidando, a gente conversa muito com pessoas que trabalham com arte, com artesanato, eu quis mostrar, né, algumas imagens para vocês, para mostrar essa diferença entre a expressão, né, que está mais ligada com a palavra criatividade, de alguma forma, e inovação. Então, essa escultura é do Rodin, ela se chama O Beijo, e por aí dá para você sentir toda a expressão do artista, né, na criação dessa obra de arte. Aqui é uma foto do interior do Taj Mahal, na Índia, né, aquele palácio super famoso da Índia. Então, foi uma construção feita por um imperador em memória da sua esposa preferida. Pessoas que visitam dizem que é encantador, é maravilhoso, é incrível, e você vê em cada detalhe o amor assim mesmo. Então é uma expressão de um sentimento muito forte
e que vira realidade através de uma construção, né? Então, é uma expressão. Aqui é um mural do Eduardo Cobra, tá na fachada do Museu do Man, em Roma. Apesar dele estar falando sobre paz, né? E aí a gente pode falar que ele está observando também o lado de fora, né? A parte externa. A gente também pode falar que é uma expressão daquilo que ele acredita, né? É uma expressão do que a paz significa para ele, né? De como ele visualiza, de como ele enxerga paz. Então também é uma expressão, ou seja, você está olhando para dentro, está colocando para fora algo que você acredita. Então, criatividade. Agora vamos falar de inovação. Essa história é verídica e eu já ouvi o Mário Sérgio Cortella contando essa história e já ouvi também um comediante contando essa história, o Fábio Porchat. Então é assim, tinha uma fábrica de pasta de dente, tá? E aí as pastas, eles tinham alguns problemas, porque às vezes a caixa da pasta de dente ia para o supermercado sem a pasta, sem o tubo da pasta, né? Tinha esse problema, às vezes dava um probleminha ali na linha de fabricação, de montagem, né? E ia sem a pasta. E aí a pessoa comprava a caixa, né? Pegava a caixa de pasta de dente do mercado, chegava em casa e não estava com um tubo lá dentro. Então eles começaram a ter alguns processos, começaram a ter dor de cabeça com isso, né? O que fizeram? Os diretores chamaram alguns engenheiros para dar uma olhada ali na linha de produção e pensar em alguma coisa que poderia ser feita para aquilo não acontecer mais, né? E aí gastaram muito dinheiro, ficaram meses, né, os engenheiros observando e tentando criar algum sistema e conseguiram criar. Então o sistema era o seguinte, eles tinham uma balança, né, um sistema de balança que eles colocaram na esteira onde iam as caixas, né, de pasta de dente, e quando tinha ali uma pequena diferença de peso, eles paravam aquela linha de produção e aí as pessoas que estavam trabalhando ali já sabiam que aquela caixa estava sem o tubo da pasta de dente. Então eles colocavam o tubo e essa foi a solução que eles acharam. E aí eles começaram a fazer os testes, né? Ligaram todo o sistema e realmente o negócio foi ótimo, porque não tiveram mais problemas. 6 meses depois que estava tudo funcionando direitinho, os diretores e os engenheiros voltaram na linha de produção para ver aquela maravilha funcionando, né? Quando chegaram lá, descobriram que o sistema estava desligado. E aí foram conversar com o chefe da linha de produção para entender o que tinha acontecido, porque como que estava desligado, né, em primeiro lugar, e como que mesmo desligado eles não estavam mais tendo o problema da caixa e sem o tubo, né? Acharam muito estranho. E aí o chefe da linha de produção explicou o que tinha acontecido. Eles ficaram 3 meses utilizando o sistema. Só que era um inferno, porque toda vez que o sistema detectava uma caixinha mais leve, tudo parava, eles tinham que ir lá, arrumar, né, a caixinha, colocar o tubo dentro da caixinha, aí ligavam tudo de novo. Aí estavam lá produzindo, né, voltavam para a linha de produção, aí de repente parava tudo. Aí eles tinham que ir lá, colocar o tubo, ligar de novo. E isso foi assim várias vezes por dia, todos os dias, e ninguém mais aguentava ter que parar toda a produção, né, por causa de uma parte. Então foi um inferno. E aí eles se juntaram e pensaram, o que a gente vai fazer? E aí, juntos eles tiveram a ideia de ir no mercado que tinha ali na esquina da fábrica, né, e compraram um ventilador daqueles grandes e colocaram ali em direção da linha de montagem, né, de produção ali, da esteira. E aí sempre que tinha uma caixinha sem o tubo, a caixinha voava. Então eles já sabiam que aquela caixinha estava sem o tubo e não precisava parar tudo. A linha continuava, alguém ia lá, pegava essa caixinha, colocava o tubo e continuava, o trabalho continuava, não precisava parar nada. Então assim, qual é a ideia, né, dessa história que é verídica?
é que muitas vezes a gente ouve a palavra inovação e pensa que tem que ser alguma coisa incrivelmente diferente e cara e, sabe, extraordinária. E na verdade não. Na verdade é só você olhar fora da caixa. É só você olhar para um problema sem ver o problema em si. É pensar no que você pode fazer com as ferramentas que você tem hoje, né? Para melhorar, para otimizar de repente um processo, né? Otimizar, na verdade, é deixar uma coisa que estava boa, deixá-la ótima. Então, uma coisa boa, você deixa ela ótima. Isso é otimizar. E inovação tem muito a ver com isso. Tem mais a ver com a criatividade, que é tão famosa, inclusive no brasileiro, né? Aqui no Brasil a gente tem essa coisa de fazer muito com pouco. Então, a gente não pode se bloquear porque acha que não, eu não tenho dinheiro para inovar, eu não tenho capacidade para inovar, eu não tenho uma equipe para inovar, né? A inovação é isso, ela pode ser muito mais simples do que a gente imagina e possível em qualquer negócio e para qualquer pessoa. Agora a gente vai falar aqui sobre como desbloquear a criatividade, porque muitas vezes a gente tem várias ideias e não consegue colocar em prática. Ou então a gente precisa ter aquela grande ideia para um determinado problema que a gente está enfrentando no negócio, ou para criar uma nova linha de produtos, ou para entender melhor a nossa persona, o nosso cliente, e não consegue, né? Isso tudo é bloqueio. Então, como fazer para desbloquear? E aí eu vou falar de uma outra história para você. Antigamente nos circos, né, quando ainda podia usar, eles ainda usavam animais, né, para as atrações, o domador ali dos animais, né, como que eles faziam para domar os elefantes? Então vinha o elefantinho pequenininho, né, neném, e o que eles faziam? Eles amarravam uma corda, uma corrente nas patas do elefante, em uma pata do elefante, e a outra ponta da corrente eles amarravam numa árvore ou num pilar, em alguma coisa muito forte, né? E o elefantinho bebê não conseguia se soltar, tentava e não conseguia mesmo. E aí esse elefantinho ia crescendo, né? O domador ali com ele, e num certo estágio, depois de um certo tempo, o domador tirava a corda ou a corrente da árvore e colocava num balde, num banquinho, em qualquer lugar. O elefantinho, que já estava adulto, já tinha sido condicionado a achar que ele não ia mais conseguir escapar, porque ele já tinha tentado tanto, né, e não tinha conseguido. Então ele nem tentava mais. Às vezes eles colocavam um pino de metal no chão, que facilmente um elefante adulto conseguiria escapar, né, conseguiria soltar aquele pino, mas o elefante nem tentava mais, porque ele já tinha acreditado que ele não ia conseguir sair, ele já tinha tentado tanto, né? E muitas vezes é isso que acontece com a gente cresce aprendendo os limites, não do mundo, mas os limites que as pessoas que nos criaram acreditam que o mundo tenha. E que elas aprenderam com os pais e que os pais aprenderam com os avós. Então, assim, é algo cultural mesmo. Muitas das nossas crenças de eu não posso, eu não consigo, isso é impossível, vem dessa coisa cultural mesmo, de geração em geração, dizendo para você que não dá, que é impossível. E aí a gente para de tentar olhar de uma forma diferente para as coisas, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem que voltar lá atrás, quando a gente era criança e a gente ainda não sabia o que era limite do mundo, né? Quando você tinha 3, 4 anos, quando você fala assim para uma criança de 3 anos, olha, e olha para o céu e aponta uma nuvem, olha, eu tô vendo um elefante naquela nuvem. E aí a criança fala o quê? Como você é tonta. Não, a criança fala assim, nossa, é verdade, e é um elefante menina, porque eu tô vendo um lacinho também. Então a gente dá combustível, a gente dá alimento para essa possibilidade, né? Para essas
oportunidades quando a gente é criança. E por que a gente perde isso? Né? Porque tem o jeito certo de fazer as coisas? Não tem o jeito certo de fazer as coisas e nem o errado. Tudo é teste, tudo é expansão. Então, para desbloquear a criatividade, né, depois que você é adulto, você precisa começar a fazer algumas coisas interessantes. Além de eu ser super a favor de terapia, de coaching, né, que faz a gente entrar em contato com a nossa essência, tem outras coisas que você precisa começar a fazer, o que você pode começar a fazer agora, sem gastar nenhum dinheiro, sem perder nenhum tempo, né? Então não dá nem pra dar desculpa de falar assim, eu tô sem tempo, eu não tenho dinheiro para isso. Começa a fazer agora, tá? Essas coisas que eu vou falar agora para você. Então a primeira coisa, toda vez que você olhar para alguma coisa que você quer realmente fazer, que você gostaria muito que aquilo desse certo, e começar a pensar assim, mas e se não der certo? Mas eu não sei se pode. Mas será que eu vou conseguir fazer isso? Não, é muito grande para mim isso. Eu não tenho dinheiro para isso. Sempre que você começar assim, começar a se sabotar, pensa o seguinte, quem disse que não pode? Essa pergunta, eu trouxe ela comigo do Empretec. Foi uma das coisas que eu aprendi ali e que eu levo, assim, que eu trouxe para sempre comigo. E que depois, outras técnicas, outros estudos, outras coisas que eu fui desenvolvendo, me mostraram a mesma coisa, que essa é a pergunta mais importante para a gente realizar coisas e para a gente realmente colocar a nossa criatividade em prática. É perguntar quem disse que não pode? Quem disse? Né? A gente fica muito dentro de um quadradinho, né? Esses dias a Luísa estava fazendo lição de casa, minha filha de 6 anos, e aí tinha assim, era um desenho de uma banquinha de feira e tinha 3 frutas ali dentro. Então uma era, acho que maçã, outra era banana e outra era caju. E aí embaixo tinham 3 perguntas. Então, e tinha o preço, né, de cada fruta. E 3 perguntas. Uma pergunta era assim, qual é a fruta que tem o preço mais baixo? Então era a banana. Ela colocou lá, banana. Qual é a fruta que tem o preço mais alto? Era o caju. Aí ela colocou lá, o caju. Então era o caju, a maçã e a banana. E a terceira pergunta era assim, e qual é a sua fruta preferida? Na hora eu olhei ali e eu vi a maçã, né? Caju, banana e maçã. E eu sei que maçã ela adora. Então eu já logo pensei, eu falei, eu já sei o que você vai colocar ali. Aí ela fez uma carinha assim de, mãe, né? Aí eu falei, vou até virar de costas, hein? E aí eu vou falar o que você vai escrever aí. Aí ela escreveu e eu falei, maçã. Quando eu olhei, ela tinha escrito manga. Porque realmente é a fruta preferida dela, manga. E quem disse que ela tinha que escolher entre uma daquelas 3 frutas, maçã, banana ou caju? Ninguém falou isso pra ela. Não estava escrito ali. A pergunta era, qual é a sua fruta preferida? Então, assim, naquele momento, eu falei, gente, olha, como a gente fica dentro da caixinha, né? Ela não tinha realmente que escolher entre uma das 3 frutas. Mas a caixinha já faz tão parte da nossa vida, né, de adulto, que na hora eu olhei ali e falei, uma dessas 3 frutas, né? Então, é isso que a gente tem que fazer, é olhar além, né? É voltar a ser criança e começar realmente a se perguntar, quem disse que não pode? Quem disse que eu não posso ter uma loja física? Quem disse que eu não posso criar uma coleção? Quem disse que eu não posso ter sucesso com o meu negócio, né? E quem disse que o sucesso tem que ser nessa forminha, assim, que todo mundo fala, tá? Então, essa pergunta eu gostaria muito que você escrevesse em todos os lugares possíveis aí no seu escritório, na sua casa, no seu ateliê, para você sempre lembrar dela e sempre fazer, tá? Outra coisa que faz a gente desbloquear a criatividade é fazer coisas diferentes, buscar novos hobbies, novos hábitos, novas informações, né? Então, o nosso cérebro trabalha criando conexões, tá? E aí essas conexões, quando você está fazendo durante muito tempo a mesma coisa, elas criam caminhos conhecidos dentro do nosso cérebro, né? São as sinapses.
Quando você faz uma coisa diferente, o seu cérebro é obrigado a seguir um outro caminho para criar uma nova sinapse. E criando novas sinapses, você começa a olhar para as coisas de uma forma diferente. Então faça coisas diferentes, coisas que você nunca fez, né? Por exemplo, andar de costas. Eu aposto que quando você era criança você andava de costas. E agora? Quanto tempo faz que você não anda de costas? E andar de costas é um negócio da hora, fala. É um negócio diferente, é um negócio legal de fazer. Então, anda de costas. Ah, Joana, tá doida? No meio da rua eu vou começar a andar de costas? Pô, pega então alguma criança que você conhece, seu filho, seu sobrinho, né? E vai brincar com ele, e aí anda de costas para você relembrar como é que é, né? Fazer uma coisa diferente, forçar o seu cérebro, que é essa ferramenta tão maravilhosa que a gente tem, mas que é tão assim, sabe? Caxias, né? Força ela a fazer alguma coisa diferente. Escrever ou escovar os dentes com a sua outra mão. Então, se você é destra, você escreve com a mão esquerda. Se você é canhoto, você vai escrever ou escovar o dente com a mão direita. Se pentear, né? Com a mão que não é a sua melhor mão, vamos dizer assim, né? É interessante também. Colocar roupa de olhos fechados, já tentou? É muito interessante, né? Na verdade, o nosso equilíbrio, ele vem do ouvido, né? Mas a gente também tem uma noção espacial a partir da nossa visão. E quando você fecha os olhos, às vezes você perde essa noção espacial, né? Mesmo o equilíbrio estando ligado com o ouvido, um líquido que a gente tem no ouvido. Então, quando você faz as coisas de olhos fechados, também é interessante, porque o seu cérebro ele tem que seguir outros caminhos dentro dele para conseguir realizar aquela ação. Isso é muito legal, tá? Então, tenta que é bem bacana. E agora, a gente vai para a próxima aula, falando de inovação. Vamos fazer um exercício bem interessante. Você já deve ter baixado aí o material complementar, né? E aí é o exercício das perguntas que estão no material complementar, tá bom? Então, ouça a aula, né? Assista a aula, que aí eu vou te explicar pergunta por pergunta, tá? Vamos lá.